Olá pessoal, Ricardo Moura da Eco House. Bom, e como o título diz aí, eu posso cancelar meu contrato mesmo depois de ter pego as chaves, né? Bom, a resposta, né, ela é sim e não, né? Mas como assim sim e não? Bom, cada caso, né, depende de um caso, né? Se realmente você foi enganado, né, existe, né, na verdade, duas situações bem distintas aí, né? Bom, vamos começar pela primeira, né, que é a mais grave, né? Por exemplo, assim, comprou uma casa, houve um suicídio dentro, não foi informado corretamente, e sim, claro, você pode, né, tá cancelando aí devido a isso, porque é um erro gravíssimo, né? Nesse caso, né, muita gente confunde o tempo limite, né? Não há tempo limite, na verdade, bem estipulado, né? A lei reza 5 anos, né? Mas a partir do momento que você fica sabendo, né? Que você toma total consciência, né? Então, por exemplo, assim, eu comprei a casa, já moro há 5 anos, né? E descobri agora, sim, a partir daquele momento de hoje, mais 5 anos para frente, cabe, né, você fazer a sua reclamação, né, e pedir o cancelamento, né, total da tua compra, né? Também há outros casos, tá? Que acontece muito, né? Que eu vejo muito na internet, que na verdade a lei do Japão exige que você seja uma pessoa credenciada, né? Ou seja, tenha um certificado, né? Aqui no Japão se chama Takenshi, né? Então uma pessoa que tem, né? Ela prestou uma prova, fez, né, uma prova, tudo, né? E diante disso ela recebe, né, a sua carteirinha, né, que é a sua licença, né, realmente para vender. Logicamente, né, uma empresa, se ela tem uma licença, ela pode contratar até 4 funcionários, né, para poder estar vendendo a casa devidamente registrados e com salários, tá, pessoal? Então essa pessoa tem que estar registrada, tanto no Hello Work como, né, no Shakai, Hoken, aí está registrado, receber salário e ser realmente um funcionário, Seishain, né, ou Keiaku Shain, não importa, mas que seja devidamente registrado no quadro de funcionário da imobiliária. Então, a maior técnica que o pessoal usa, na verdade, ela infringe uma lei muito grave, que é a de colocar 20, 30 pessoas aí, tem, né, várias pessoas, né, que batem foto com 20, 30 pessoas, tem uma licença só, logicamente estão totalmente fora da lei, né? E a lei reza, né, que nesses casos, né, a imobiliária ela pode, né, perder a licença, né, por fazer isso, né, pagar uma multa de 3 milhões, de até 3 milhões, e também ter, ou ser 3 anos, né, de prisão, né? E também isso vale para a pessoa também que está negociando nessa situação, né? Ou seja, clandestinamente, né? A pessoa que estiver negociando nessa situação também, ela pode ter uma penalidade de 3 anos de prisão ou 3 milhões de multa, né? E para o cliente, o que muda? Bom, se o cliente foi enganado, porque eu recebo às vezes muita consulta de pessoas que falam, eu fui enganada do começo ao fim do meu contrato, né? Só escutei mentiras, né? Nesse caso, né, a pessoa sim, ela pode procurar os seus direitos, né? Talvez ela não consiga cancelar totalmente o contrato, a não ser que tenha alguma irregularidade muito grande. Mas ela pode sim pedir uma indenização, né? Até mesmo a comissão que ela pagou, né, para essa pessoa de 3%, né? Essa comissão ela é devolvida, né, logicamente, junto com uma compensação também da imobiliária, né? E quem bota essa pressão é a Zentaco, né? Vou colocar aqui no vídeo aqui, né? Os editores aí, por favor, coloque aí o nome aí do site aí, né? Você entrando nesse site, você pode procurar um escritório mais próximo de você, né? E normalmente tem muitos escritórios e pedir uma consulta gratuita. Eles fazem consulta gratuita sobre, né? E você levar as provas, por exemplo, eu tenho uma conversa ali no WhatsApp, já serve como prova, né? A imobiliária em questão vai ter que mostrar o registro desse funcionário, né? Se ela não mostrar, né, a Zetac provavelmente vai fazer uma pressão muito forte em cima dela para ela resolver o problema, né? E por que eles fazem essa pressão, né? Normalmente, quem é cadastrado, a grande maioria das imobiliárias são cadastradas com eles, né? É uma associação imobiliária, né? A gente assina um cheque em branco de 10 milhões, né? Então, ou seja, né? Tá lá, né? Entende? Se a gente fizer alguma penalidade, né? Uma imobiliária sofrer alguma penalidade, eles podem, né, usar esse cheque em branco aí para poder estar pagando, né, as indenizações aí das pessoas, né? Então, o título, como diz, eu posso cancelar, não posso cancelar, varia muito, né? Se você tem alguma dúvida, né, sobre isso, né, o meu conselho é que você entre, né, em contato com a Zentaco, não vá direto, tá? Nesses lugares não pode ir direto, você tem que ligar, agendar, né, uma consulta e daí leve aí, se você não fala japonês, um tsuyako aí, não há problema nenhum em levar um tsuyako para ele fazer aí, um tradutor aí para ele fazer, né, a tradução ali para você
sobre as regras e eles vão instruir vocês, né, de como fazer, né. O Japão, ele protege muito o consumidor, tá? Justamente é um país que protege muito o consumidor para não ter pessoas enganadas, pessoas passarem a perna, né? Bem diferente da nossa cultura lá do Brasil, né? Lá no Brasil é meio assim, a pessoa vende, né, e dá o tapinha nas costas e você acaba ficando com prejuízo, né? Porque a lei realmente não protege a gente lá no Brasil, né? Mas aqui não. Aqui a lei é muito forte para o consumidor, tá? Ela é muito forte. Tanto é que muitas empresas, às vezes já deve ter acontecido isso com várias pessoas, né? De você chegar num prestador de serviço, ele ficar perguntando quem te mandou, quem me indicou, quem isso e aquilo. E muitas vezes, né, grande maioria dos casos, a pessoa até recusar, falar, olha, eu estou meio apurado, eu não quero pegar seu serviço, né? E para nós, brasileiros, é uma coisa que não entra muito na nossa cabeça, né? Porque a gente fala, pô, eu vou pagar a pessoa e a pessoa não quer o dinheiro, mas não é uma questão de querer dinheiro ou não querer, todo mundo quer dinheiro, né? Isso, né, todo mundo tem contas a se pagar, mas é a questão de não querer ter problemas, né? Então, como a lei do Japão é muito forte e japoneses sabem muito bem disso, eles não se arriscam, né, a ter problemas, né? E é por isso que a grande maioria da população são assalariados, tá? Não montam empresa, né? Porque eles sabem que as responsabilidades são muito grandes, né? Então, para você ter uma ideia, uma penalidade de pessoa física é 10 milhões, às vezes uma penalidade de uma pessoa jurídica é 100 milhões, tá? Por mesmo caso, né? Então, ou seja, o Japão ele faz uma forte pressão, né? Se você quer abrir uma empresa, você pode abrir, não há problema nenhum, mas desde que você tenha responsabilidades, né? Recentemente, em julho de 2021, aconteceu um caso, né? Mais ou menos dessa maneira, né? De uma imobiliária emprestar o nome para uma pessoa negociar, né? E esse caso foi julgado em Tóquio tudo, né, e deu causa ganha, né? E depois desse caso aí, realmente, né, a justiça do Japão começou a observar mais de perto, né, se não haveria outros casos assim semelhantes, né? Tanto é que quarta-feira, quando eu fui fazer a renovação da minha licença, né, uma das coisas que mais eles bateram na tecla foi essa, né, de cada empresa só pode ter 5 funcionários registrados por Takei, né? A mais disso é proibido. Então eles bateram muito na tecla, ficaram quase que 60 minutos, né, nesse tema, né? Somente nesse tema aí, explicando e falando, sabe? Então, ou seja, né? Se estamos falando, normalmente quando a gente vai renovar essas licenças, né, a gente só assiste, na verdade é uma palestra, né? Mas eles abordam sempre os temas que estão tendo mais problemas, né? Recentemente também eles falaram também muito de outro tema sobre, né, como a construção começou a se tornar muito cara agora, tá? Os materiais subiram muito, os próprios japoneses têm comprado casas usadas e reformado, né? Ou comprado somente a casas usadas. Então, uma das maiores consultas que está tendo ultimamente são sobre infiltrações e sobre cupim, né? Então, lá é dito, né, como a gente, né, de imobiliário, a gente pode, né, por exemplo, o que a gente pode fazer para amenizar, né, esses tipos de problema, né? Um deles é a vistoria, né? A vistoria, né, eu já falei em alguns vídeos, né? Quando você vai comprar uma casa usada, o recomendado é que você peça uma vistoria, né, oficial aí de um profissional mesmo, né, para ele estar fazendo uma vistoria, um laudo, né, da sua casa, né? Seria igual aquele laudo lá que a gente faz no Brasil para comprar carro, né? Seria um laudo mais ou menos disso. Mas mesmo falando laudo, às vezes pode passar, né, uma coisa ou outra, né? Então, normalmente vai muito, né, também de você olhar bem o imóvel, tudo, né? Então, essas coisas, assim, é que está tendo mais reclamação ultimamente, né, sobre a pessoa comprar. O vendedor sabia, né, por exemplo, de infestação de cupim, essas coisas, e não informou o comprador. Então, essa é uma das regras muitos que tem no Japão, né? Se o vendedor sabia e não informou, é uma infração muito grave da situação, né? Então, é por isso que as pessoas para negociar têm que ser pessoas credenciadas, tá? Ou ter o Takenshi, ou, né, pelo menos fazer parte realmente do quadro de funcionários de uma empresa para poder receber os devidos treinamentos sobre isso, né? Então são coisas que não podem se induzir, né? Então por isso que a lei aqui do Japão para consumidor é muito forte. Ela é muito forte para vendedores que batem na tua porta, né? Muita gente aí fez garagem, eu garanto que vocês sabem muito bem que na última, né, do banco, né, o banco liga ali para a última, depois que acaba a sua obra toda, ele liga para perguntar se está tudo bem, tudo certo, se o vendedor, né, foi muito insistente, eles fazem várias perguntas, né,
Normalmente as pessoas não sabem falar, acabam respondendo só sim, 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 mas as perguntas são normalmente essa, né? Se você foi induzido a comprar, se você, né, realmente o vendedor te explicou tudo com clareza, se você realmente está satisfeito com a obra. Por quê? Porque a lei é muito forte quanto a isso, né? Outra coisa também que muitas pessoas burlam mesmo é quando o vendedor é dono do imóvel e o intermediário é a mesma pessoa, né? Então isso, né, caracteriza no artigo 40, né, das leis imobiliárias, né? Não pode ser colocado cláusulas que beneficiam o vendedor, tá? Jamais. Essas cláusulas são totalmente anuladas se acontecer isso. Isso é uma das coisas que acontece muito dentro do IDA Grupo, né, por exemplo, né? O IDA Grupo, ele não vende casa. Por mais que você chegue lá na Rádio Enriquecer, e fale, eu quero comprar casa diretamente com vocês, não quero imobiliário intermediário, eles vão falar, não, 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 a gente não vende. Entende por quê? Porque tem que ter um imobiliário intermediando justamente para não cair dentro, né, do artigo 40 das leis imobiliárias, né? Então, quando o intermediário é uma pessoa, né, mesmo que seja jurídica, e o vendedor é uma pessoa jurídica totalmente diferente, não cai dentro do artigo 40. Então, há muitas, né, partes assim que protegem, né, o comprador, né, justamente esses tipos de jeitos de se fazer as transações imobiliárias, tudo, grande parte normalmente é para proteger mesmo o consumidor, né, para que o consumidor não seja enganado, né. Então, se você foi a pessoa que foi enganada, isso e aquilo, você pode procurar seus direitos, tá? Nada impede você, independente do tempo, né, que se passou, né. Eu escuto muitas histórias assim absurdas, né. Eu às vezes faço esse vídeo justamente para alertar as pessoas. Infelizmente são vídeos que acabam se tornando muito longos, porque os assuntos são muito complexos de se explicar, né? Mas ontem mesmo, né, uma pessoa veio visitar uma casa que a gente colocou aí para venda, nossa, né? E a pessoa tinha plena consciência que ela poderia fazer um barracão do lado da casa dela e fazer um comércio ali, né, uma área de trabalho, e realmente não pode, tá, pessoal? Não pode. Quando você faz o empréstimo imobiliário, você está isento de muitas taxas, o governo dá muita isenção de taxas nos juros, essas coisas. Tanto é privado como flat, tá, pessoal? Não há diferença. Financiamento imobiliário é financiamento imobiliário, tá? Então eles são destinados para residência, tá? E não para comércio. Quando você quer comprar uma área comercial, quer fazer aquilo, comércio, você tem que usar um outro tipo de financiamento, que seria um financiamento empresarial, tá? Não se pode usar financiamento imobiliário para isso. Se a financeira descobrir, né, sobre essa infração, você é obrigado a pagar 100% do seu saldo devedor. Então tome muito cuidado, né? E essa pessoa veio assim com plena razão que ela podia fazer, porque as outras pessoas falaram para ela que podia, e não pode, tá, pessoal? Não pode. Isso é uma grande mentira que as pessoas falam, tá? Não caiam nessa, tá? Porque amanhã ou depois a conta não vem para a pessoa que te vendeu, vem para você, né? Então se proteja você, né, sobre essas coisas, tem que se informar bem, né? Hoje aí com a internet se fala muito em chat GTP, né? O pessoal tem usado muito. A coisa mais simples é pesquisar sobre essas coisas, pessoal, tá? Então, vocês não precisam acreditar em mim, né? Pesquisem você mesmo, tá? Eu só dou a direção para a pessoa sempre, né? A pessoa quando vem comprar casa comigo, por eu ser uma pessoa realmente registrada, tudo, eu tenho muito cuidado nas explicações, tá? O correto de uma pessoa que vai vender a casa é ela falar as partes ruins, né? Fazer a pessoa entender as partes ruins, né? E as boas também, mas principalmente as ruins, tá? A partir do momento que a pessoa entende todas as partes ruins, você dá o tempo para a pessoa pensar, não induz a pessoa a comprar, esse é o padrão correto, né, para estar se vendendo uma casa, tá, ou fechando um negócio, né? E isso não vale só para casas, tá, pessoal? Isso vale para carros, para cursos, qualquer outras coisas, tá? Só que quando é menor, né, normalmente toda a prefeitura ela tem um órgão de defesa ao consumidor. É só você procurar a sua própria prefeitura, pedir um agendamento e fazer uma consulta de qualquer coisa que você queira reclamar, tá? Então, né, essa é uma dica aí que eu dou aí para todos, né? Todos têm muitas dúvidas sobre isso, se pode ou não pode. E a resposta, né, sempre fica, procure os órgãos competentes, né, para você, né, saber exatamente o que você pode ou não pode, né, e, né, não fique no achismo, né, de outras pessoas, né, que diga para você, você pode isso, pode aquilo. Não, vá direto sempre na fonte, é o que eu sempre falo para as pessoas.
Você quer resolver, você quer comprar pão, você vai na padaria, entendeu? Você quer comprar, por exemplo, tinta, você vai numa casa de tintas, né? Não misture as coisas, não dá para ir na padaria comprar tinta, entende? É isso que funciona, né? Assim que funcionam as coisas, né? Mas tá aí, né? As pessoas sim podem pedir indenização se for enganada, né? Ela pode pedir os 3% de volta, são obrigadas a pagar e mais uma compensação aí, se caso a pessoa foi enganada, né? E isso é muito simples de provar, simplesmente, né? Com uma conversa de WhatsApp se prova, né? Também vendas atreladas, que a gente chama de vendas casadas, também é uma outra infração, né? Realmente muito grave, que são pessoas que tiram o visto e obrigam vocês a comprar a casa diretamente com a pessoa. Isso também é uma infração grave, se chama vendas casadas, também é contra a lei, tá? Não se pode fazer isso. Você pode tirar o visto, pode, mas o visto é uma coisa, a venda de casas é outra, né? Você não pode atrelar as duas junto, porque isso você está infringindo a lei mesmo, né? De comércio, é uma infração gravíssima, na verdade, tá? Então essa é a minha dica aí de todos, né? Cada um, né? Por favor, né? Se atentem, né? Não precisa ficar sendo enganado e achar que foi enganado, engolir isso seco, não há necessidade disso, tá, pessoal? Procure seus direitos, que vocês têm direito sim, independente, né, de ser estrangeiro ou não, é simplesmente saber onde procurar, né, os seus direitos. Um forte abraço a todos, Ricardo Amori, da Eco House.